Amém, irmãos? Deus abençoe, é uma noite muito especial, como todos os domingos, mas também hoje nós temos um batismo, nosso irmão Luiz Carlos, cadê ele? Ele está aqui. O último batismo ele não pôde entrar nas águas batismais, mas hoje é o dia, né? O etíope perguntou a Felipe, o que impedia de ser batizado, se ali tem água? E Felipe parou a carruagem e disse, nada te impede. O batismo é um símbolo importante. E eu fico feliz pela decisão do nosso irmão Luiz. Amados irmãos, vamos ler hoje uma meditação da palavra de Deus em Marcos, capítulo 5. A palavra do Senhor é verdadeira, eficaz, nós não podemos jamais diminuir a sua importância, que tem também como objetivo tocar nos nossos corações, falar conosco, tocar na nossa alma. E aqui não tem ninguém melhor e nem pior. Somos todos filhos de Deus, amém? A vontade que temos é de que a palavra do Senhor seja repartida, distribuída e alimentada ao teu espírito e à tua alma. E eu quero ler Marcos capítulo 5, Marcos, versículo 1 em diante, irmão Bira. Tá? Temos uma passagem aí importantíssima. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa ou de Gadara, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro. Mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo, de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele. Ele gritou, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair desse homem. Jesus perguntou, como é que você se chama? E ele respondeu, o meu nome é multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência, nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. E ele deixou. E os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Podem sentar, irmãos. Deus abençoe tremendamente a sua palavra em nossas vidas. Queridos, aqui não tem nenhuma preocupação de botar a minha posição, nem tampouco de me preocupar em ser assertivo com a minha consciência humana. Mas esse é um texto que retrata muito a natureza da humanidade, mas também retrata os propósitos de Deus para a humanidade. Embora seja um texto que nos revela a tristeza de alguém ser dominado por espíritos maus, pessoa essa que havia perdido a sua personalidade e a sua característica de vida em sociedade, como ser humano, ele estava marcado a um destino totalmente de desgraça e fracasso. A Bíblia não cita o seu nome, mas fala que ele era endemoniado, possuído.
por uma multidão, legiões de espíritos maus, e que vivia debaixo de uma ação sacerdotal maligna tão terrível que ele já não se sentia, já não se percebia. Era um homem mal trajado, mal cheiroso, um homem completamente destituído de uma vida social. E é esse homem que está sofrendo, sendo estigmatizado como aquele que vive nos cemitérios, aquele que come coisas ruins, aquele que vive como bicho. É um maníaco de Gadara, é o doente mental e é o também possuído por uma força sobrenatural, que aquilo nada poderia detê-lo. As correntes, as cadeias, prisões, não conseguia detê-lo. Ele era muito forte por causa daquilo que havia sido dominado. E a Bíblia fala que Jesus estava do outro lado do mar da Galileia. E a gente vê aí, essa preocupação sempre foi e nunca deixará de ser. Deus estará sempre indo atrás do homem perdido, do homem pecador. Por mais que ele esteja lambrecado, envolvido até o nariz com todo o pecado, ainda é uma alma humana, e o desejo de Deus é sempre alcançar o homem no seu gênero masculino, feminino, em todo nível que ele estiver, na pior desgraça, tetricamente vivendo numa profunda miséria. Deus ainda tem interesse de salvar o homem. Deus não dispensa ninguém. Deus nunca abriu mão de ninguém. Nós vivemos numa sociedade muito egoísta. Uma sociedade que fica elitizando tudo, né? Grupinho daqui, grupinho dali. E esse é um tipo de grupo que fica à margem da sociedade. São os marginalizados, que não tem afeto, que não tem nenhum desenvolvimento de ser aceito, de ser recebido, acolhido. Ao contrário disso, ele é estigmatizado porque ele é um endemoniado. Ele é um endemoniado. Aqui, queridos, como Deus se preocupa, como Deus ainda ama o homem, e da forma que ele estiver, do jeito que ele estiver, o amor de Deus ultrapassa qualquer religião, qualquer tipo de manifestação de religiosidade. Deus o ama e vai continuar assim. Ainda vai ser coisa ainda para nossa perplexidade, porque nós sempre tentamos racionalizar os atos de Deus, as ações de Deus, como Ele faz, quando Ele faz, tentamos de alguma forma manipular pelas nossas razões, como Deus tem que fazer, o que é certo, o que não é certo, o que está dentro, o que está fora. Sempre tentamos equalizar para que haja um comando, haja também uma ação de administrar a mente das pessoas, de possessividade, de controle. E a gente percebe que nesse texto, essa teoria cai por terra. Esse tipo de ação humana vai para o ralo abaixo, porque revela um Deus de amor, um Deus que não é impedido por nada para salvar, para acolher, para tocar em qualquer vida, em qualquer ser. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor, Ele é o mesmo Senhor. E a palavra de Deus. Nós estamos aqui com um texto que revela profundamente a desgraça humana na forma desse gadareno, como a humanidade caminha. Eu não quero que você tenha a visão só de uma forma literal, uma visão dentro de uma literalidade, mas eu quero dizer que o estado do homem para Deus,
quando ele não tem ainda uma fé possuidora, restauradora, salvífica, ele tem a própria natureza desse gadareno. Porque não é o fato de estar aqui possesso, o fato de estar aqui sendo dominado por essas forças estranhas, que isso não pode também nos qualificar quando também em nossos posicionamentos, as nossas insistências, resistências, os nossos bloqueios, nós também nos tornamos tão difíceis, longe de Deus. E eu não estou falando nada de religião, porque pastor não salva, padre não salva, missa não salva, culto não salva. O que salva é Jesus Cristo como Senhor e Salvador da alma humana. Porque não adianta as pessoas acharem que tem que ter catedrais, né? Vidraças mosaicas, tetos maravilhosos, coisa linda, prédios e prédio. Prédio não tem nada a ver com salvação. Nós estamos aqui nesse lugar porque Ele nos acolhe. Mas nós é que somos a igreja de Jesus. Ele que é o Senhor das nossas vidas. Esse lugar é consagrado, sim, para eventos de cultos e unidade da fé dessa casa espiritual. Mas essa casa continua sendo pedra, areia, cimento, revestimento. Nada mais do que isso. O que importa é você, sou eu, somos nós. São aqueles que estão lá fora que precisam encontrar esse lar, essa família, não porque aqui é melhor do que qualquer lugar, não, porque aqui se fala da palavra do Eterno. E é isso que me chama a atenção nesse texto, porque os planos de Deus são maiores do que os planos dos homens. Às vezes nós não acreditamos, não aceitamos dentro de nós que pode acontecer um milagre, que pode acontecer uma mudança, uma transformação, uma metamorfose. Nós não acreditamos que o poder de Deus possa chegar e mudar condições humanas, de ambiente, de vida, de perspectiva, de futuro. Nós somos conduzidos aqui para reconhecer que a sabedoria de Deus é muito maior que a nossa. O texto fala que Jesus estava do outro lado. Estava do outro lado da margem do mar da Galileia. Não foi intuito, foi amor. Não foi sentimento. Sentimento acaba, muda, transforma para outro lugar. O amor é uma decisão. O amor ágape, o amor de Deus, que não pede nada em troca. Jesus mandou os discípulos entraram no barco e foram para o outro lado do mar da Galileia. E o texto diz que quando Jesus chegou do outro lado, em terra firme, aquele homem apareceu para ele. Aquele homem apareceu num aspecto mais horroroso, terrível, que poderia se revestir uma pessoa. As pessoas tinham medo dele. Ele aterrorizava do seu aspecto, da sua forma de viver, porque, segundo alguns teólogos, chegou a dizer que ele também se alimentava de carne humana apodrecida. Era um homem que ninguém queria ter ao seu lado, queria convidá-lo para a sua casa, perder tempo. E até fora do ambiente da família ele estava, porque é isso que o mal faz. É tirar a pessoa do convívio. É tirar a pessoa da riqueza, da maior grandeza que existe na humanidade, que nós vivemos como seres sociais. Nós somos seres sócio-psíquico, neuronal, endócrino, e vai embora. Mas nós somos social. Precisamos de convívio, de comunicação, precisamos de desenvolvimento afetivo, socioafetivo, precisamos de relacionamentos. Era tudo que esse homem não tinha na sua vida. Não só ele estava atormentado com espíritos malignos, como também as suas faculdades mentais estavam totalmente dominadas por incerteza e desasseguração. E ele vivia assim. Mas a Bíblia diz que Jesus foi ao encontro dele. É o absurdo
é o improvável. É algo que realmente nos choca, porque não é um retrato só da cidade de Gadara, é um retrato de hoje em dia, vida contemporânea. Ninguém quer perder tempo com gente quebrada, gente arruinada, gente ferida, gente até muitas vezes intitulada, né, por ser maníaco, doente. E todas essas classificações que as pessoas podem fazer, mas a Bíblia diz que Jesus foi até aquele homem. Jesus foi ao encontro daquele homem. Eu, sinceramente, já vi muitos milagres de Deus. Muitos milagres. Mas o maior milagre que pode acontecer é alguém receber Jesus e ser transformado para a vida eterna. Essa é a maior razão do milagre. Porque não é uma perspectiva só presente, mas é para a eternidade. E o texto fala que o estado desse homem era deplorável. Ele vivia num estado assim que o horror e a tripudiação pairava sobre ele. Lá vai o endemoniado gadareno. Lá vai o doente, o maníaco. Lá vai aquele que fica nos sepulcros. E ele assustava as pessoas pelo seu aspecto. E uma das coisas mais maravilhosas que a Bíblia fala é que Jesus não criou acepção de pessoas. Jesus não criou limites para poder entrar no cenário da vida espiritual, psicológica, emocional, psíquica, seja lá o que for. Jesus nunca colocou impedimento. Ele sempre foi um Deus que procura o ser humano. Nós estamos vivendo hoje um tempo onde há uma diminuição do amor muito grande. A procura é pela soberba, é por granjear, por ter, e não pelo ser. As pessoas estão vivendo assim um tempo onde a individualidade cresce cada vez mais. O ser humano se torna soberbo, arrogante, medíocre na visão do amor, do afeto, da caridade, da solidariedade, do estender as mãos. Nós podemos perceber isso, como isso tem faltado, às vezes até no meio de uma família. Pessoas que perdem tempo com coisas tão brejeiras, tão pequenas, tão fraquinhas, e poderiam viver muito mais no amor, na distribuição dos sentimentos, se aproximando cada vez mais, homenageando, honrando, reconhecendo. Não, nós hoje estamos nos afastando, porque estamos no mundo da tecnologia. Hoje não tem mais limite para ninguém, né? Todos estão conectados, mas percebemos como a diminuição do amor tem crescido, como a falta de afeto tem crescido. Entre nós humanos, entre nós intitulados, muitas vezes nós consideramos que os nossos títulos é mais importante do que os nossos sentimentos. E Jesus quebra toda essa envergadura, essa ortodoxia, essa visão utópica, essa condição que às vezes engessa a alma, a mente, cria um apartheid espiritual, religioso, seja lá o que for. E a gente percebe aqui que Jesus quebra totalmente esses fundamentos falsos. Que a maior razão que Jesus mostra aqui para nós, nós somos uma igreja evangelizadora. Uma igreja que trata das pessoas, que cuida das pessoas. E vem gente de qualquer forma, de qualquer característica, com as suas próprias personalidades. E nós devemos cuidar. Jesus vai atravessar o mar da Galileia. E alguém poderia dizer, Jesus perdeu tempo. Vai atrás desse homem que não vale nada. Que não tem nada para dar, para ofertar. E a gente percebe profundamente o amor de Deus aí. Eu quero dizer para você, não foi nós que buscamos a salvação. O plano da salvação veio do coração do Eterno, do Pai.
Ele que deseja que todos sejam salvos, que todos sejam alcançados, dominados pelo mal, dominados por entorpecentes, viciados, totalmente envolvidos com coisas erradas. É uma alma humana. Por isso que a perspectiva pela visão humana é um choque total. Porque como é que nós vamos entender que Deus vai perder tempo com gente assim? Por isso que você não deve acreditar que Deus não pode fazer, por mais lambrecado, afundado no lamaçal, na areia movediça do pecado que a pessoa esteja, Deus continua salvando, libertando e trazendo essa pessoa para a maior razão de viver. Jesus foi, esse homem reconheceu que era Jesus. O texto diz bem claro, versículo de número 2 e 3. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele, um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. E o texto diz bem claro, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando corrente. E muitas vezes, versículo 4, já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com corrente de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. E a Bíblia diz que ele passava ali às noites nos túmulos, gritando, parecendo um bicho, se ferindo de propósito com pedras. Mas o texto diz que, embora carregando toda essa bagagem pesada, essa coisa horrível, essa coisa que corta sonhos, que diminui perspectiva, que tira a razão de viver, Jesus viu uma oportunidade de mudar a sua vida, de transformar a sua vida. Eu acredito que Deus ainda está fazendo o mesmo. As impressões mais terríveis, pessoas dominadas pelo pecado, pessoas debaixo de escravidão de pornografia, envolvido com todo tipo de coisas erradas, debaixo de um tacão que só é coisas tremendamente desgraçadas, o amor de Deus continua sendo o mesmo para todos nós. É uma lição que Jesus nos dá aqui, dizendo o seguinte, que nós não devemos jamais excluir ninguém, mas devemos inserir o grande plano da salvação. Jesus perguntou o seu nome, filho. Qual é o seu nome? Ele falou, é multidão, é legião. Legião de demônios. E naquele instante, o amor de Deus dominou aquele homem. Eu quero que você pense nisso. Eu não estou falando de religião. E, para ser sincero, eu tenho aversão à religião. Estou pregando, falando daquele que pode mudar vidas. É um conceito de vida na vida espiritual. A transformação por um contato, por uma aproximação, por um conhecimento, por uma revelação, por uma entrega, por uma ação completamente voluntária, de coração aberto para aquele que é o Senhor e o Salvador. Porque hoje nós não temos demônios nos perturbando, sobrenaturais, mas temos os demônios do dia a dia, da incerteza, da insegurança, do medo, do pavor, dominados por sentimentos que cada vez mais nos arrasta para o fundo do poço, sem esperança, sabe? Eu vejo aqui esse texto nos apanhando, nos dominando, porque esse Deus continua sendo o mesmo. Ele quer proporcionar a bênção para a vida de qualquer que se aproxime dele. O verso 9 diz o seguinte, Jesus perguntou, como é que você se chama? E ele respondeu, meu nome é multidão, porque somos muitos. E a gente sabe que aqui há um pedido desses demônios para saírem do corpo daquele rapaz e se adentrarem na vida daqueles animais que estavam por perto, os porcos. E aqui a construção, né, que Jesus tenha uma visão de que esse mal fosse para os animais. Jesus jamais pensaria dessa forma.
Nós estamos vendo aqui para provar o que estava naquele homem era de uma intensidade, de uma proporcionalidade, de um volume tão grande que foi visto agora humanamente para que eles crescem. E quando aqueles demônios entraram naqueles porcos, eles perceberam que eram realmente legiões de demônio na vida de alguém que estava oprimido, amaldiçoado, debaixo de um tacão de terror. Ele vivia como um filme de terror. Mas nós falamos sobre um Deus todo-poderoso. Um Deus que adentra nos corações. E não importa, o ser humano sempre será ser humano. O que eu quero dizer com isso? O ser humano sempre terá algo deslizante dentro de si, sempre faltante dentro de si. O ser humano sempre precisará de alguma coisa e pode se intoxicar com todo tipo de coisa. Pode se envolver com todas as relações e fantasias dessa vida, buscar no afã alguma coisa, porque nós humanos, sem a presença de Deus, nós fazemos coisas horríveis, as nossas mentes são terrivelmente levadas por caminhos errados. E Jesus provou ali que aquele homem não era uma pessoa má, porque ele em si tinha maldade, mas alguma coisa sobrenatural o dominava. E para impressionar a multidão, você vê que aquela maldição foi para os porcos. E a gente percebe que hoje nós estamos nessa visão de pregar, de evangelizar. Ainda os céus está aberto, ainda Deus está chamando você, eu, todos nós, todos os dias. Não adianta que o teu caminho pode ser um caminho que você, sou moralmente certinho, isso, aquilo, mas se você ainda não tem a salvação, meu irmão, falta ali alguma coisa. Porque o homem pode conquistar tudo nessa vida, mas se ele não tem certeza da vida eterna, não estou falando de religião, eu estou falando de salvação, de plano eterno. Que nós podemos concluir aqui tudo que precisamos nessa vida. Ter títulos, nomes, ter herança, ter condições financeiras, bens materiais. Mas se não chegarmos a esse processo, a esse tanque batismal, a essas águas, para uma conversão, a vida não começa de verdade. Nós estamos pregando o Evangelho, não para que você tenha um tempo curto aqui de benefícios físicos, materiais. Não, para que você tenha certeza da sua vida eterna. As pessoas falam que os cristãos são loucos, né? Os evangélicos são loucos, porque eles não conhecem a Bíblia. A falta de conhecimento leva a pessoa a ser dominada por qualquer tipo de fala. A pessoa que não conhece, ela é conduzida por qualquer tipo de discurso. Quando você conhece a palavra de Deus, tem o fundamento e o conceito, quando você tem o entendimento da palavra, meu irmão, você não tem mais medo. Você enfrenta, você vai adiante. Você reconhece, porque quem conhece a palavra também reconhece seus erros, pede perdão dos seus pecados, se acerta, porque não é fato de Deus te amar que você tem que viver moralmente errado. Não! Por Deus te amar, você tem que viver espiritualmente certo e moralmente certo. Não tem qualquer conivência. Uma vida de fé em Cristo e uma vida de pecado, não tem. Você colocar os seus pés aqui na igreja, achando que está seguro, e a sua cabeça fora. Não tem como, meu irmão. Ou você é, ou você não é. Não é verdade minha, é verdade da Bíblia. E vereis a diferença daquele que serve a Deus do que não serve a Deus. Porque aqueles que servem se submetem. Ninguém é salvo por empolgação. Ninguém é salvo por questão emocional. A pessoa que é salva, que tem o entendimento da palavra, ela tem a compreensão do evangelho da salvação. E é isso que aquele homem foi alcançado. Que quando aqueles demônios saíram da sua vida, ele ficou completamente coerente.
o texto diz depois que ele queria seguir a Jesus, queria ser um discípulo também. E Jesus mandou que ele ficasse na sua casa e ficasse também em Gadara, para ele ser um testemunho vivo do que Deus fez na vida dele. Esse é o maior milagre, é a maior transformação, é a transformação da vida. Vida para a vida eterna. As pessoas falam assim, viver bem, viver 80, 90 anos. Eu estou vendo ali o Josafá. Seu pai já passou disso, não foi, Josa? De 80, 89 anos, olha. E a gente vai considerar que isso é maravilhoso, mas eu quero dizer, embora isso seja maravilhoso, acredito que é muito gostoso a gente ter nossos familiares conosco bastantes anos, mas eu quero dizer que a eternidade é muito, 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 muito superior a isso. E eu quero falar a respeito da sua vida com Deus, da sua salvação. Eu não posso colocar uma unha dos seus pés, dos seus dedos, da mão no paraíso, não posso. Mas eu estou aqui como esse profeta de Deus falando para você. Julgue a minha profecia, julgue o que eu estou pregando. E o texto fala a respeito desse homem que estava completamente destituído, excluído, sendo marginalizado, sendo dominado por essas forças terríveis. O amor de Deus estava perseguindo. O amor de Deus estava atrás dele. Nunca pense que Deus desistiu de uma alma que seja. Ele não desiste de ninguém. Às vezes a gente passa assim e acha que aquela pessoa ali, não tem jeito. Quem somos nós, irmãos? Que pensamentos são esses? E Jesus quer falar através de você. Jesus quer que você atravesse o mar da Galileia para encontrar os gadarenos da vida. As pessoas que estão isoladas, solitárias, solícitas, envergadas por coisas do passado, dominadas por sentimentos errados, pessoas que foram castigadas, vilipendiadas, seja lá o que for, mas Deus sempre tem uma voz profética de salvação para essas vidas. Dominado pela cachaça, pela maconha, pela cocaína, seja o que for, as drogas psicotrópicas, seja lá o que for, Deus ainda continua amando o ser humano. É muito triste a gente viver assim, irmãos. É muito triste a gente ver que as pessoas não têm mais esperança de suas vidas. E Jesus foi levar esperança para aquele homem. A esperança para a sua vida, a esperança para o seu casamento, a esperança para a sua vida física, a esperança para a sua vida eterna. A esperança. Não que eu tenha esse poder, não. Mas eu estou dizendo que Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Quando a gente procura entender a palavra de Deus, a gente começa a ter um pensamento que ele é dominado por um conceito espiritual. Não tem como. Porque um filósofo, se olhar a Bíblia aqui, vai encontrar erros. Né? Se alguém for analisar a Bíblia por uma postura simplesmente examinada, mas não crendo, vai encontrar problemas. Porque nós sabemos que somos teólogos, sabemos que há conflitos aqui, e coisas que no original não estavam, que estão aqui, mas isso aí não impede a nossa fé. Não impede a nos transpormos a uma condição de olhar e de ver quem de verdade é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aquele homem reconheceu tudo isso. Reconheceu. Ele viu em Jesus o seu Salvador. O verso 15 diz assim: quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios. E o texto diz, e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Olha as consequências terríveis. Eu não estou tocando nada de religião, estou falando da ação do mal.
dos demônios mesmos. Porque são anjos decaídos que se desfiguraram, estão aqui para trazer desgraça e levar o máximo que pode suas maldades para os corações humanos. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. É uma questão de fé. Tem uma palavra em Romanos que eu gosto muito, Romanos capítulo 10, verso 9. O apóstolo Paulo fala: se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Não se precisa pagar nada, não precisa pagar indulgência, não existe aqui mercantilismo com a palavra de Deus, tem comércio. Não, se você crê em seu coração, se você acreditar em Jesus e segui-lo e servi-lo, a vida faz sentido quando nós nos conectamos com a eternidade. Eu não falo isso por uma questão até de criar um clima negativo, não. Mas se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, você está perdendo uma grande oportunidade na sua vida. A questão toda que as pessoas acham é que o que eu devo fazer para ser salvo? As pessoas acham que tem que fazer alguma coisa. A única coisa que você tem que fazer é entregar a sua alma. Alguns vão perguntar, por que eu não fui salvo? Não é porque você fez, é porque você deixou de fazer. Essa é a grande razão. E digo aqui para nós humanos, porque somos várias unidades humanas espalhadas pela face da terra. Hoje já está passando mais de 8 bilhões, de seres humanos. E nós ainda vendo o que estamos vendo, assistindo o que estamos assistindo, não decidimos de verdade para uma fé sobrenatural que nos transporta para a verdade. A verdade não é filosofia. A verdade é uma pessoa. É Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E as pessoas às vezes querem discutir temas. Eu já participei de muitos debates na minha vida a respeito dos temas mais difíceis, teológicos, filosóficos. Bora, mas isso não salva ninguém. O que salva de verdade é quando você crê que Jesus Cristo veio para te dar a salvação. E Deus continua ainda com um grande amor procurando as almas humanas, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Há um texto em Gálatas que fala: qual é o dia da salvação? O dia da salvação é hoje. As pessoas falam assim: não, mas amanhã eu ainda tenho muita coisa, ainda tenho muitos compromissos, eu ainda tenho algumas pendências, eu quero me acertar. Não existe isso. O dia da salvação é hoje, é agora, é nesse momento. Não porque eu quero, porque eu não quero, quem que sou eu? É que a Bíblia fala que Deus quer salvar agora. Ele quer agir no seu coração agora. Daqui a 100 anos, provavelmente 80% ou 90% que estão aqui não estarão mais nesse planeta Terra, nessa linha terrena. Se Jesus não vier antes, muitos de nós morreremos. O que a igreja tem pregado, o que a igreja tem falado, é a respeito da salvação acima dos valores efêmeros, passageiros dessa vida. As pessoas se preparam para tudo dessa vida, uma correria danada, coisa e tal. E o plano maior da salvação, que é a vida eterna, as pessoas estão deixando de lado. Nós temos um compromisso com Deus. E esse compromisso é de evangelizar, de falar. Pense na sua vida espiritual. Se veja também no lugar desse homem que estava em Gadara, sem salvação, perdido, sem esperança.
Graças a Deus que também eu fui alcançado. Você foi alcançado, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Deus te abençoe, rica e profundamente. Eu quero orar por você. A oração hoje está sendo comprovada até pela neurociência. Isso, pesquisas. Não estou falando nada de religião. Pesquisas, ensaios de pesquisas, provam hoje que a oração tem poder na vida humana, no ambiente que a pessoa vive, e também ao ponto de dar saúde física, ajudar a pessoa a viver melhor. A oração que os crentes já fazem, mas nós estamos aqui para orar, para dizer para você que você também pode falar com Deus. A oração é uma conversa com Deus sincera, coração aberto, de uma alma completamente esvaziada de si e desejosa realmente de ter a presença do Salvador. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu faço essa oração por nossas vidas. Eu faço essa oração, Senhor Deus, por nossas famílias. Eu faço essa oração, Senhor Deus, por todos aqueles que estão longe dessa casa espiritual. Alguns até, Senhor Deus, acham que não tem como ser aceito, criaram eles mesmos preconceitos em relação à fé, à salvação, pensaram de modo errado, porque o Senhor salva todos quantos querem, todos quantos têm desejo. E eu faço essa oração para que o Senhor quebre toda maldição na vida, na família. Se houver, Senhor Deus, algum impedimento, se algum bloqueio, Senhor Deus, que esteja ainda dominando esse coração, essa alma, eu repreendo, desfaço, anulo, rejeito pela autoridade do nome de Jesus na sua vida, meu irmão. Faça como Davi, que pediu o renovo da salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Senhor, abençoa, em nome de Jesus. Pedimos essa graça sobre a igreja de Jesus, sobre cada um aqui, cada pastor, cada líder, cada, Pai bendito, pessoas que estejam trabalhando, fazendo, Senhor Deus, a tua obra, te servindo, amando, nossos visitantes, amigos, no dia de batismo de hoje, nosso irmão Luiz Carlos, Pai, esteja com ele. Nós sabemos que não é fácil chegar até onde ele chegou, mas a tua palavra diz que os anjos dos céus estão dando louvores quando um pecador se converte. Oh, meu Deus, toma essa casa espiritual, abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus as nossas vidas. Diga comigo, eu entrego mais uma vez a minha vida nas mãos do Deus eterno e consagro todo o meu ser em obediência à sua vontade e à sua palavra. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor?